É. Estou lançando aqui a nossa gravação. Eu vou lançar também a minha tela e já vamos começando, tá? Vamos lá. Ah, não, e agora estou compartilhando o Miro. Não é isso que a gente vai querer fazer. A gente vai trabalhar no Miro, sim, mas ainda não. Ainda vai. Vamos com conteúdos primeiro e aí depois, sim, a gente vai trabalhar no Miro. Vou fazer um stop share e vou fazer de novo. Me desculpam. Vamos. Então. Comunicação executiva, estamos com o nosso módulo 2, storytelling estratégico. Eu não vou repetir tudo nos detalhes, mas pensa, né? Ligar a câmera, desativar o som, colocar seu nome corretinho, porque se eu vejo lá para fazer a lista de presença, é melhor eu reconhecer os nomes mesmo. Podem sempre escrever coisas no chat, podem abrir o microfone também. Eu acho que na última semana funcionou maravilhosamente. Papel e caneta por perto, mas dessa semana talvez vamos precisar menos. E sempre, né? Desativar as notificações, fechar as outras janelas, ajudar o teu cérebro a ficar realmente conectado. Como eu falei, então, hoje estamos com o nosso módulo 2. O Beni está de volta com a gente e vamos falar de storytelling. Então, o que vai ser o conteúdo e os objetivos do nosso módulo? A gente vai começar com essa parte do papel, realmente da mensagem central. Então, o Beni vai explicar o que é mensagem central, por que é importante, e depois ele vai realmente destrinchar vários tipos de narrativas que existem, que provavelmente vocês já repararam em alguns contextos, que seja um desenho animado, um filme, qualquer que seja, e a gente vai ver depois como a gente conecta isso com o ambiente corporativo, né? Então, vocês vão trabalhar em grupos para aplicar essas narrativas a, tipo, exemplos concretos de situações corporativas. Na segunda metade da sessão, a gente vai falar mais sobre como a gente entende, conecta, engaja melhor a nossa audiência. E, de novo, quando a gente fala de audiência, tem várias audiências diferentes. Então, como você faz uma análise, meio que um raio-x da tua audiência para saber como é melhor engajar essas pessoas. E aí, para o desafio semanal, eu vou dar para vocês uma tarefa de tentar colher as suas próprias histórias, porque a gente tem várias experiências da vida que podem ser valiosas para usar storytelling dentro do contexto corporativo. Então, vou explicar para vocês como fazer esse exercício bem lá no final da nossa sessão. Beleza? Então, antes de nada, a gente vai começar com o nosso check-in. E o check-in de hoje, ele está ligado com storytelling mesmo, né? Qual é o seu personagem fictício preferido e por quê? Então, vou dar exemplo, né? O meu preferido é o Gru, desses Minions lá, porque eu acho que ele é malvado, mas no final ele tem realmente, sabe, alguma coisa boa dentro dele. Então, eu acho legal essa dualidade mesmo da personagem. Então, é meu personagem fictício preferido. Podem escrever no chat, podem abrir o microfone, o que te deixa mais à vontade. Vamos lá. Bom, talvez eu seja o mais velho daqui, né? Mas o meu personagem também vem de figura assim de quadrinhos, que é o Jerry, do Tom e Jerry, que é Boa. o ratinho lá que fica perturbando o Tom o tempo inteiro e ele sempre sai numa boa. Então, eu gosto muito do Jerry. Obrigada, Wagner. O outro Wagner falou Dr. House. Legal. A Ju, Eleven, do Stranger Things, poder usar a mente e ter superpoderes. Eu comecei ontem à noite, gente. Eu fiz binging da primeira temporada de Stranger Things no avião. Então, tô começando, tô lá no comecinho da história. Mas já tô gostando Eu tô dela na também. última com os meus filhos, então por isso que eu Boa. tô bem na, É, na fase. meu filho também que tá me empurrando para assistir. Muito bom. É Obrigada, muito Ju. bom. A minha personagem preferida é a Andrea, da Anne Hathaway, em O Diabo Veste Prada, porque a forma como ela mostra que é capaz de realizar mesmo o serviço, mesmo todo mundo dizendo que não. A força de Obrigada. vontade dela. Uhum. Oi, gente. Meu personagem, ele é
pouco singular é o Sebastião da Pequena Sereia. Desde criança, eu sempre fui muito fissurada em Pequena Sereia. Eu tenho um hiperfoco até hoje. Eu tinha fita e eu reassistia, reassistia. E ele é o meu favorito, porque ele tenta sempre olhar ali pro um todo, enfim, principalmente para Ariel, e ele canta muito, mas ele é super alegre. No final, ele entende que ficar com foco só em uma coisa não é muito bom para ele, enfim. É o meu personagem favorito e eu me divirto muito com as músicas também. Boa. Obrigada, Thay. O Rodolfo colocou o Miles Morales, Spider-Man. Boa. Yeah. Ok. O que que ele tem de especial, Rodolfo? Ele é como se fosse uma versão alternativa do Homem-Aranha convencional, só que ele é um rapaz negro que ele mora no Queens de Nova York, em Uhum. outro bairro. Então ele traz uma outra visão desse personagem que é bem famoso nos quadrinhos. Boa. Obrigada. A Camila colocou Mulan. Por que Mulan, Eu Camila? tô. Nossa, sabe, eu também fiquei me fazendo a mesma pergunta. Eu não sei qual que é o meu favorito, eu gosto de muitos, mas o primeiro nome que me veio foi Mulan. É um desenho que eu assistia muito quando era criança. Ah, ela é uma guerreira, né? E ela é super persistente, então eu vou com essa resposta meio clichê. Boa. Eu tava aqui pensando em uma boa justificativa pra falar o meu. Mas eu acho que não tem outra, assim. Realmente, o meu personagem preferido da infância inteira foi a Barbie. Porque ela é mil e uma profissões, ela tem meio um conto de fadas envolvido, apesar do padrão estético. Mas, assim, eu sou. Eu fui uma criança muito vaidosa, eu acho que eu me identificava muito com ela. E eu gosto, assim, de como você pode ser várias pessoas em uma só. Não Uhum. só, assim, da questão das princesas, mas das profissões, do mundo da Barbie. Então, acho que desde a infância eu tentei inventar vários outros caminhos aqui, mas não tem jeito, eu acho que ainda é a Barbie, Boa. pensando em personagem. Obrigada, Isa. A Joana colocou Kung Fu Panda. Quer dizer, seria influência do meu filho, mas talvez porque gosta de comer, ele está procurando In Your Peace. É uma boa combinação mesmo, né? É uma boa combinação. A Carla colocou Bartleby, não sei se eu pronuncio certinho, né? O escrivão me cativou muito ao ler. Muito bom. Quem O vai? meu é lá dos anos 80, MacGyver. MacGyver. Ah, tá, 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 tá. Eu olhava, tipo, não sei se foi domingo, sábado, mas eu não iria É, perder um episódio. É verdade, boa. Beni, qual é teu? É, vou variando, né? Mas agora é Barba Roxa, né? Barba Vermelha, de Kurosawa. Uhum. E não fui ainda. É, a Florência, talvez? Você foi? Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu gostava bastante da Pucca e da Tinkerbell. Uhum. Não sei. Tá bom. Achava legal essa capacidade dela de fazer magia, né? Aham. Boa. É. Obrigada, querida. Boa, gente. Bom, vários personagens, várias histórias, né, que ficam na cabeça já há 10, 15, 20 anos, né? Que imprimiram a gente mesmo esse ou pensamento. 40, né? O 40. Não, eu não queria falar isso para Wagner, sabe? Não, 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 Eduardo. O meu é velho também, o meu tá quase 40 aí. Sim, verdade, verdade. Bom, eu deixo vocês com o Benito. Vamos lá, vamos falar de storytelling, vamos começar com os primeiros conteúdos. Vai lá, Beni. Bueno, obrigado. Quem participou da sessão passada sabe que a gente terminou um pouco toda aquela história, né? Eh, a primeira parte, a gente se debruçou no processo usando Claude Shannon, né? Teoria matemática da informação, para entender que há elementos do processo, né? Um emissor, um canal, um receptor.
e que já não estava muito preocupado pelos conteúdos e significado, ele estava mais preocupado pela parte de bits, né? Por algo ele é chamado pai o arquiteto da era da informação. Mas aí a gente viu que tem ruído em todos lados e que temos muitos desafios. E um pouco o que a gente falou foi qual é a resposta para tantos desafios? Ruído, né? Aquele livro de Kahneman de ruídos. Estamos rodeados de ruídos, né? E como a gente sai desse acertijo, desse momento, desse quebra-cabeça, não? Y nos adiantamos que storytelling, a través de ese insight de que o cerebro es un procesador de historias, no es un procesador lógico, y o que no se torna historia de tragado pela enxurrada de informaciones, era a ferramenta, né, uma delas, mas talvez a mais importante ferramenta que a gente tem para transitar nesse caminho. E aí, basicamente, storytelling é chamado a fazer três coisas, né? Clareza e impacto, se está en reuniones, en lugares, precisa traer clareza y sobre todo tiene que tener impacto, movilizar equipos, inspirar confianza y engajamiento, que es un poco diferente, mas o punto uno no necesariamente implica movilización, ¿eh? Y o punto tres es muchas veces ese tener una visión común, que es un poco a linfa, ¿né? No es un músculo específico, mas sino que essa união de vontades ou de visões que é tão importante para alinhamento e caminhar juntos. E lembram que, em verdade, George Bernard Shaw falava que a pior tragédia que tem no tema de comunicação é a ilusão de que ela aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Então, esse papel de storytelling como o grande ponte entre que de alguma maneira mitiga e reduz o ruído, é uma coisa que a gente vai investigar nas próximas sessões. E obviamente que storytelling é uma coisa que pode ser aplicado tanto na sua vida, no dia a dia, como também dentro da empresa. Então, essa intersecção é que a gente tentou criar agora conteúdos para falar. E a verdade, a gente fala assim, mas storytelling é uma coisa tão abrangente. Como saber por onde começar? E esse curso, há uns vários anos que a gente criou e sempre estamos reformulando. Sabrina não passa um ano sem trocar alguma coisa, olha um conteúdo novo aqui, uma coisa lá. Mas hoje a gente está bastante certo nos últimos anos que o lugar de começar é pelo mensagem central, que é uma maneira de ancorar em algum lugar todo esse trabalho de storytelling. E o mensagem central é bem fácil de... Bah, não é fácil, mas ele responde a uma pergunta. Essa comunicação, esse mensagem, em que muda a vida das pessoas? E aqui, um tema, eu diria, bem singular. Se seu mensagem não muda a vida das pessoas, ele tem uma grande chance de não ser relevante. E se o mensagem não é relevante, a gente está em um paradoxo. Nós temos que comunicar algo que não é de interesse para quem está recebendo a comunicação. E é mais ou menos como ir à guerra com um garfo, sem muita chance de você ganhar a batalha. Mas por isso é tão importante você começar dizendo e pensando em que muda a vida das pessoas esse meu storytelling. E aí, para trazer um método, a gente se inspirou muito no Simon Sinek, com esse livro Comece pelo Porquê, e ele traz um insight bem bacana. Ele fala, assim como ele diz, não, as empresas, a maioria das pessoas sabem o que faz. Dá o exemplo de Apple, né? Algumas como, mas poucas por quê. Nos mensagens que a gente olha, escuta todo dia, em todo lugar, aparece pouco o porquê. Aparece o quê, às vezes o como, mas não aparece por que esse mensagem está sendo comunicado.
E aí hay que lembrar que raciocinio leva em conclusão e normalmente está associado a o que está sendo comunicado. Mas o porquê ele mexe mais com emoção e ação. Y en la palabra, otro día estábamos hablando, Sabrina me decía a mí, la palabra emotion, en inglés, emotion, viene a motion, movimento, ¿no? Então, emoção está muito vinculado com a capacidade nossa, se a gente conseguir inspirar emoções, de que a pessoa faz. E aí, um pouco nosso desafio de, quando você comunica, o desafio é encontrar ese mensaje central para comunicar desde dentro para afuera. Y ahí hay un caso, dos o tres casos que yo trouxe. El caso de Satya Nadella. Él crió en un momento programas de mentoría, entrenamientos en inteligencia emocional y tal. Fez isso estimulando a colaboración entre los equipos y tal. Pero la verdad es por qué cuando él pasó brief para RH, él falou así, si a Microsoft sigue con esa cultura de sabe tú, a gente vai ter problemas lá no futuro. A gente tem que mudar isso para uma cultura de aprendizagem contínua. Então, imagina que a Microsoft sentou com a Hyper e passou um brief. E o brief era criar programa de mentoria. Otro brief podría haber sido, queremos transformar Microsoft de Sabe Tú en una cultura de aprendizaje continuo. ¿Cuánto más posibilidades abre explicar o por qué? ¿Y cuántas posibilidades fecha o qué? Ah, programa de mentoría. Parecía que ya tenía que ser fechado. Entonces, es muy importante que cuando vocês comuniquen, vocês creen pelo menos un espacio para vocês o para audiencia, pensar no por qué. Un ejemplo da vida real, ¿no? Un nuevo software que fue lanzado a través de una plataforma integrada, mas na verdade, quando o vendedor ia falar, a gente instruía ele para que todo pitch falasse, a gente está operando, está trabalhando está aquí para ayudar vocês a operar con más eficiencia, reducir custos operacionales. Eso va a abrir para a empresa posibilidades de crear más valor para sus clientes. ¿Entienden la diferencia y por qué a gente siempre fala, bueno, por qué? Y si por acaso você tem un porquê fraco o que no es relevante, pelo menos tenga conciencia de que realmente você foi jogado no circo romano para os leões. Porque as pessoas que estão lá, se não é mensagem relevante, você vai dar blá, 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 ninguém vai estar dando muita bola para você. Mas é bom você saber isso, porque talvez, sabendo isso, você consiga planejar e fazer alguma coisa. Pensar central tem que ter 3, 4 coisas, né? Tem que ser fácil de entender, tem que ser direto, pero a la vez tiene que ser persuasivo e inspirador. ¿Tá? Esa dicotomía entre tiene que ser fácil e inspirador, a gente vai ver muitos grandes storytellers têm conseguido fazer. Agora, uma vez que você tem esse mensagem central, ¿tá? Y consiguió ancorar ele en algo que es relevante para su audiencia, você precisa desdobrar ele en una narrativa. Y es que hay varios tipos de narrativa y a gente chama eles arcos narrativos. También baseado mucho en Aristóteles, né? O cara que aparece en storytelling varias veces. Eh, da arte poética, ele fala de que todo, fala de varias cosas, né? Estos patos logos, mas también fala de que toda historia tiene que tener elementos temporales. Así como falei que Shannon falaba emisor, canal, receptor, aquí es inicio, medio y fin. ¿Tá? Y para entender que tem cada uno es bueno esas preguntas. ¿Dónde, cuándo, qué? ¿Por qué y cómo? ¿Y para dónde y por qué? Esas son los grandes norteadores do conteúdo de esos 3 elementos, que al final se unen de una manera que parece toda junta, ¿no? Você no, no, ahora terminó inicio y comenzó medio. No. O que o mesmo é me imaginar que você, en toda historia, tem un pico, tem uma cume que você tem que subir, y siempre tem un de para
E para chegar no para, você precisa passar por esse obstáculo, desafio. Então, normalmente, esse começo, meio, fim, tem um cenário, tem um conflito, tem um clímax e depois tem uma transformação. Isso é um arco narrativo, você entendeu? Uma maneira mais simples de mostrar um arco narrativo. Tá? E uma palavra sobre herói, né? A gente começou perguntando quais eram os heróis, né? O herói depende, ¿no? Porque a veces sé que colocar o cliente como herói, o colaborador, o equipe, a organização. Eu acho mais difícil, sabe, organização, porque não é uma coisa humana, biológica, né? Talvez você pueda falar de uma organização, né? De pessoas. En cuanto a conflicto, Aristóteles fala, né, que, de volta, o conflicto não é o mensagem central, mas encapsula, de alguma maneira, o grande dilema, o talvez de uma maneira como a caverna de Platón, né, ela reflete o porquê. Tá? Agora, seu trabalho como storytelling é articular esse conflito para que ele seja ao mesmo tempo relevante à audiência, mas também urgente, porque, a ver, pode ser relevante, mas pode ser que não revista a urgência. Então, a chance de que a pessoa vai fazer algo com isso é baixa. E, finalmente, passando por a última etapa, que é a solução, obviamente a gente tem que estruturar a história que tenha finais claros, com foco na resolução e no impacto, e um pedido claro de ação, né? Para onde queremos ir, o que queremos fazer, por que estamos fazendo isso. Então, esse, digamos, acabo de explicar o arco narrativo clássico, deu para entender, verdade? Ou seja, vou parar um minutinho, vou olhar vocês só para verificar que ainda estão aqui, porque falei um monte já, e vou ter que falar um pouquinho mais. Então, mais ou menos, deu para entender o que, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Se entendeu como é um arco clássico, não é? O mensagem central se desdobra em esses elementos, certo? Sim. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otros arcos, otras formas Ô, de orden. Benito, sempre, primeira coisa de storytelling aí, vou te perguntar, né? É muito pensado no público que você vai falar, né? Porque não é o mesmo approach igual para todos, né? No, total. Y tú vas a ver que cada ferramenta que a gente dá, ela termina siendo uma ferramenta que dialoga con una audiencia y esa audiencia es paramétrica, es o contexto. Então, um arco narrativo que a gente está dando aqui como repertório, tu vai ver que ao final eu vou falar para esse tipo de situação, para esse contexto, esse arco narrativo melhor que esse outro. Tá bom. Hoje, por casualidade, tivemos estávamos fazendo um treinamento em uma empresa e apareceu essa pergunta, né? Ah, mas nessa empresa, como é a audiência? É muito difícil falar como é a audiência em uma empresa porque são múltiples pessoas e há muita diversidade. As áreas, as pessoas. Então, às vezes, o narrador tem essa flexibilidade para ir mudando tempos, durações, de acordo com quanto vê que se engaja a audiência. E já vamos a ver depois que em algum momento a gente fala, peraí, o que passa quando você não conhece a audiência? Porque óbvio que a gente tem que deixar vocês preparados para o caso que vocês conhecem, mas seria um curso muito pobre se a gente não desse ferramenta para navegar o desconhecido, né? Que um pouco que Hype fala, a gente prepara as pessoas para o desconhecido. Então, por isso a gente primeiro dá repertório. Isabela está perguntando se... Vou responder no chat, Penny. Pode seguir. Desculpa, eu não queria interromper, Benito. No, Pode no, prosseguir. sin problema, sin problema. Bueno, vamos ahora con la parte divertida, ¿tá? Y, a ver, gente, quando você dá repertório, então tem, receita do pão, tem assim, assá, assá. Então, receitas para narrativas, tem várias.
tá? Então, é legal sempre que quando você está vendo as diferentes estruturas narrativas, você tente conectar, como perguntou a Juliana, a ver, qual poderia ir, pensa numa audiência de você, que você tem que falar, e já vai fazendo exercício, qual dessa conecta melhor com tal audiência? Tá, eu tenho que falar com o meu chefe. O cara tem todas as respostas, enfim, escuta pouco. Ou não, eu tenho que passar para minha mãe, tá? Que ela é sempre bem paciente, escuta tudo, mas este, depois não faz muita coisa, né? Então, assim, vai pensando no Denise, público. eu tenho uma pergunta. Hoje eu tive, né, uma apresentação para um diretor meu e eu fiz a apresentação para ele, com a linguagem dele, pensando nele, e não acho que eu consegui transmitir tudo que eu queria, não saí satisfeito, né? Mas eu fui muitas vezes, na minha construção do storytelling, eu fui cortada, assim, sabe? Quando você está construindo o raciocínio, aí a pessoa vem com uma pergunta, porque talvez ela não está ouvindo ou porque também ela está enviesada já de alguma coisa que ela pré-julga que é assim, então ela não te escuta. Então isso atrapalhou um pouco o meu caminhar, assim, porque eu tive que mover para frente para responder uma pergunta dele para depois voltar da onde eu vinha construindo. E foi bem ruim isso. Eu acho que depois a gente vai falar também de analisar audiências, né? O mais você conhece a pessoa e o mais você entende quais são as expectativas dele e o estilo dele, porque eu acho que não tem dois, não tem duas altas lideranças iguais, né? Aí você pode construir também isso sabendo já que você vai ficar cortada, porque eu acho que isso também te quebra o flow, né? Porque você tinha preparado um flow, tinha preparado uma coisa legal, e aí ele meio que te cortou. Então, você tem também que. Agora, acho que na próxima vez que você vai apresentar para a mesma pessoa, talvez você vai mudar um pouquinho a tua estratégia, porque você sabe já que o estilo dele é de cortar e te lançar lá três passos pela frente, né? Então, isso também tem que tomar em conta, né? Total, porque Sim. senão tira do eixo. Eu vi dando aqui meus 50 centavos de contribuição nesse ponto que a Juliana falou, eu ouvi uma dica que é em todas as apresentações ter como se fosse um slide de sumário, no sentido de se cortarem, se você tinha Tudo. uma hora de apresentação e cortarem para 15 minutos, meia hora que seja, você vai só com aquele slide e ele deve ter o resumo de tudo de tudo não, mas assim, os outputs principais do que você queria trazer. Então, enfim, talvez seja uma Então, eu estratégia. tinha um central. Sim, eu tinha um central. Mas Wagner, aí vai lá. ele fez uma pergunta que estava lá na frente, aí eu precisei pular É. lá para frente para depois voltar, né? Eu Mas ia tá bom. complementar um pouco esse ponto que a Camila trouxe, né, de que é um pouco do que eu vivo aqui no meu dia a dia também no banco. Muitas vezes, dependendo do nível que tu tá, essa ansiedade, né, quanto mais alto o cargo, maior a ansiedade. Do cara querer ter uma resposta curta, né? Tu tem que ter a capacidade de ser sucinto ali, de conseguir dar. Então, acho que esse ponto de ter um slide ali que abrange tudo é importante. E aí, uma coisa, Juliana, que eu fiz aqui com alguns executivos do banco, e aí, óbvio que o tempo também ajuda, né, nessa relação, é de nos momentos de one-on-one ali combinar isso com a pessoa, né? De dizer, cara, muitas vezes eu tô com todo um storytelling construído, eu tenho já tudo pronto, mas você não me deixa chegar até o fim. Então isso é um trabalho também que a gente Ah, tem que ir fazendo para ir e aí, liberando esse Wagner, eu posicionamento. mandei até um pre-reading para ele. Eu falei, meu, ele vai Ah, não vai ler, ler. mas não leu. Jamais. Aí eu fiquei pé Não da vai. vida. Não, não vai. Mas Também enfim, não eu acho que é um funcionou. caso. Eu acho que depende muito da cultura, né, de cada companhia e da relação que tu tem com essa pessoa, né? No meu caso aqui, eu consegui com algumas dessas pessoas, com o tempo, e dando esses feedbacks e alinhando um pouco do lado de lá, né? A outra pessoa também reduziu um pouco a ansiedade, reduziu um pouco ali essa ânsia de querer ver. E aí também tem, eu acho, um cuidado que talvez aqui a Sabrina e o Benito tragam, que é na forma de construir o material também, ou de como que tu, às vezes, não ter um slide muito poluído, ou dependendo do estilo da pessoa, já jogar tudo na tela. Então, tem um pouco ali também do aprendizado, né, que tu vai tendo com o interlocutor. Eu tenho, por exemplo, um VP que ele gosta de slides com pouco conteúdo e muito mais fala do interlocutor.
Tem outro que gosta de muito dado na tela, porque ele gosta de ver, e para ele, se tiver tudo num slide só, tá tudo bem. Tem um terceiro que não, ele prefere que tenha tudo no slide, mas as coisas vão subindo no PowerPoint de forma cadenciada. Então, um pouco da minha Eu contribuição aqui, da tô minha só na experiência com esses caras. reflexão aqui, eu tô na reflexão porque eu trabalhei muito pensando em todos os porquês e ainda assim faltou um pouco de. E aí até tava conversando com uma pessoa, falou assim, mas por que que você não respondeu tal coisa? E na hora não vem, né? Porque é Uhum. meio que quebra ali um pouco, né? Aí Aham. fiquei meio, mas tudo bem, vamos seguir aqui com o Benito, a gente vai aprender Bueno, mais. no, no, fue importante porque ahora você está prestando atención. Tenemos o drama da Juliana com o chefe, as táticas, então todo mundo está Não prestando é nem atenção. meu chefe direto, é o VP, que aí é mais Não, importante mas ainda. gostei. Quanto mais acima está, mais ansioso. É sensacional. Então, dentro da estrutura narrativa, espero que ao final vocês consigam ver uma em particular que vai fazer sentido. Ok? Uhum. Incluso hay un char que dice en cada situación, mas vamos primero a tener un poco de paciencia, vamos a respirar y vamos a leer las narrativas con curiosidad y apertura, ¿tá? Que eso nos va a permitir después degustar mejor. Olha, Isabela fala, né? Mansplaining. Isso é muito comum, homem interrompendo mulher, né? Mansplaining. E o diretor interrompe homens. Também, mas Esse, bem menos. esse é um cuidado que eu sempre tenho nessas análises, porque a gente, como mulher, nessas posições, né, mais altas, hierárquicas, tem que ter esse cuidado, porque senão você vai ficar procurando pelo em cabeça de ovo, sei lá, sabe, em casca de ovo. E, na verdade, é uma coisa mais central dessa pessoa. E é claro que você vai tentar, né, ajustar a sua comunicação para tentar chegar nesse stakeholder e tal, mas para também não trazer isso para uma questão de síndrome de impostora, que a gente sabe que é muito pesada, de tipo, eu não estou preparada, quando na real é mais um homem, talvez, num lugar que ele não está Não, preparado para estar, mas tá. e eu tô bem louca para perguntar para o meu chefe amanhã, perguntar para ele, tipo, como foi com a Juliana, para ver se eu que tô achando que, né, poderia ter sido melhor ou de repente para ele foi bom, Porque às né? vezes a gente se autocastiga mais, mas vamos avançar. Obrigado pelas contribuições, é fundamental que vocês participem. Só queria comentar que a Tainá falou muito de bluff, né? Eu vou falar uma técnica, uma estrutura narrativa que você pode escolher quando quer ir por esse caminho de bluff, tá? Então, agora que tenho toda a atenção de vocês, ninguém está multitasking, acredito, vou seguir com as apresentações. Mas a estrutura básica é interessante para saber que todo tem um começo, meio e fim, tá? E aí vemos com, primeiro, a jornada de herói. A vantagem que tem a jornada de herói é que ele trabalha sobre essa concepção do mito, donde você é chamado à aventura, você se resiste, aparece um mentor, aí aparece vários limiar até que você passa aquele momento da caverna, você tem a prova, a recompensa, a ressurreição e você retorna ao mundo comum. Volta ao mundo comum, mas de alguma maneira mudado. Exemplo mais claro que vocês já conhecem, Frodo, né? Então aparece Gandalf, enfim, ele passa por Lothlórien, el cerco, depois Gollum guia Frodo, o Anel é destruído, né? Quando Frodo, desculpe se alguém não viu a película, né? Morde o dedo dele, enfim. Agora, para negócios, se aplica totalmente, porque você tem um status quo e aí você traz todo esse tema de nova oportunidade, primeira iniciativa, parceiros, vem uma crise, aí você toma uma decisão, começa com os principais resultados e aí finalmente chega a fórmula do sucesso. Crear una historia así, de verdad, eso implica tener una grande capacidad de cativar audiencia y por otro lado, tener una persona que está en un cierto nivel de ansiedad básico. Si él está con ansiedad muy alta, puede ser que vos te atrape él en una historia, mas tiene que ser una especie de Pixar, así, un contador de historias extraordinario.
Hay otro que yo gosto bastante en particular porque tem como una cadencia musical, que é a história de Pixar de Procurando Nemo, né? Que era uma vez, todos os dias, um dia então, por causa disso, até que finalmente. E se vocês pensam bem, você pode desenvolver essa história em uma hora, mas você também pode contar isso em 2 minutos. Tá? Era uma vez aquele produto clássico, né? E aquele produto vendia bem. Tá? Só que um dia entraram concorrentes e por causa disso o produto começou a cair e por causa disso a gente teve que realmente desenvolver uma nova fórmula e hoje estamos prontos, precisamos que você aprove essa nova fórmula para recuperar a venda do produto. Tá? E então, normalmente, aqui é como a gente faz com a estrutura. Você começa com um panorama de mercado, aí vê o desafio, outras questões que intensificam as consequências dessas situações e uma proposta com uma mensagem central, com expectativas, resultados e nova realidade. Esse não dura mais de 3 minutos, 4 minutos. Não estou falando que isso é para pessoas ansiosas, estou falando que você consegue passar. Depois puedo entrar en cada uno de los puntos y entrar en más detalles. Mas tal vez una que se da bastante no mundo ansioso de hoje é o emergente, tá? Então, é um pouco como TikTok fala que tem que ser seduzida as pessoas, né? Que o pico tem que estar aí, nos primeiros 15 segundos para ganhar a atenção e engajamento das pessoas. E aí você pode depois, porque a parte de normalização não é que é ruim, simplesmente a pessoa não está com a capacidade de pensamento como para prestar muita atenção. E aí, uma vez que você normalizou, traz rapidamente um pico 2. Então, é um choque de adrenalina. Você não deixa a pessoa nunca entrar na monotonia. Uma outra que em particular eu também gosto muito, essa aqui, digamos, eu faço em caso que não tenha realmente, eu já sei que, sabe, entrou, o cara olhou o celular assim, olhou para mim, olhou, todo, fala, tá, esse cara não tem muito tempo. Se eu não dou um choque, um soco na cara, no primeiro momento não vai, assim, ele não vai ter, porque a vezes não é que a pessoa não quer entender. Para decidir coisas, ele precisa estar em um estado de alerta e de raciocínio que ele não tem. Então, se você não choca ele não vê o mundo real. Hay outra forma que, si vos, en particular, eu gosto bastante, que é a estrutura paralela, ¿no? O mundo como é e o mundo como poderia ser. E com esse contraste permanente, você cria uma tensão e uma tensão ao mesmo tempo. Tá? E aí você vai levando a pessoa, através desse contraste, para um mundo melhor, para uma alternativa melhor, mas sempre volta com esse tema, olha como é, olha que ruim que está, olha como poderia ser. E foi esse é o grande discurso que Martin Luther King deu, que ele, na verdade, é conhecido por Eu Tenho um Sonho, né? Só que assim, quem comprou, quem pegou os papeles, está vendo que o Martin Luther King tem uns papeles que ele algumas coisas leía. Ele em nenhum lugar do discurso escrito está Eu Tenho um sonho. Ele criou na hora, inflamado por su propia cadencia retórica de o mundo como era, o mundo como poderia ser. E a ponte entre esse mundo actual e o mundo ideal era o seu sonho. E por último, talvez o mais clássico, né? Mas assim, não é para vender uma história, é o manifesto, que quando você está falando para um time, para mobilizar um time, você tem que fechar sempre num ponto alto, né? Então você começa com narrativa, né, mais emocional, mas você vai chegando num ritmo crescente e você faz ao final um tema convidativo para ser parte. E aqui um exemplo, né, que a gente trouxe, bastante conhecido, sobre como você vai criando um manifesto assim, né? Claro, são artistas do storytelling. É bom ter alma? Acho que não, outra vez não coloquei, não, Sim, sim, Sabrina, sim, vou sim, ter... funciona, funciona. Too late. Tá, Funcionava você assim. ouve? Sim, Tá, sim. desculpa. É bom ter alma? Nossa, você nem calcula. Como é sentir saudade?
É sentir falta do que foi, mas ficou. Qual é a sensação de voar? Liberdade. Por que vocês choram? Porque às vezes a gente transborda, sabe? Qual o tamanho de um sonho? É o tamanho de uma vida. Então, esse tipo onde você vai como criando um momento e um pouco os narcos narrativos que eu passei para você são esses seis. Há algumas variações sempre, né? Historias diferentes, mas obviamente que no caso, Juliana, que você está falando, parecería que el más adecuado sería tentar llegar con el punto central ao começo e depois trabalhar mais essa parte de argumentações e tal. Eu queria aqui uma coisa, na verdade, cada estrutura narrativa tem alguma força, e assim, você vai ver que a narrativa emergente são, digamos, a vantagem é a atenção instantânea e curiosidade, né? Então, quando você cria uma narrativa emergente, rápida, assim, é mais para pitches, né? Como esse que você falou com teu chefe, era um pitch, que você está, não era teu chefe, era chefe de outra área, mas era um pitch, né? Mas às vezes quando você está fazendo por exemplo, um town hall meeting, é melhor trabalhar com a estrutura paralela, campanhas de cultura, me parece a mí un manifiesto. A jornada de herói es más para discursos de lanzamiento, de lideranza, transformación cultural. Un story spine a veces para presentaciones internas, videos institucionales, ¿no? Son engalladores. E a narrativa clássica, eu diria que quando a gente vai apresentar relatórios, sobretudo com dados, é bom ter um começo, meio e fim, né? E trazer na apresentação, por exemplo, prestação de conta, e aí como fechou o mês, sabe? Contar um pouquinho, em vez de dar um número final, fazer, o mês começou assim, depois no meio, navegamos ele e ao final conseguimos, né? Então, não há uma sequência que você fala, não, é essa que temos que usar, tá bom? No sé si hay alguna dúvida, Juliana, si conseguimos trazer un poco, por lo menos hay muchas respuestas a tu situación, mas en términos de estructura narrativa, acho que parecería, no sé, Wagner, ¿qué opinan? En fin, que parecería que esa emergente, pelo menos baixaría a ansiedad y engallaría rápidamente un ejecutivo que está con poco tiempo, ¿no? No sé si a Juliana está por... acho que cayó, ¿no? Tô ouvindo, não, é que eu tô ainda refletindo. Eu tô refletindo. Acho que sim. Direto ao ponto. Direto ao ponto para depois argumentações, né? Claro, sempre tem, porque como você baixa a ansiedade de um indivíduo, para empezar, que é a ansiedade? É a incapacidade da pessoa de viver o momento. ¿Concordan? O sea, si una persona está ansiosa, él la está proyectando, porque vamos a suponer que él está con dor, porque queimó a mão, está con una situación de estrés, de dor real. No es ansioso, él está con dor. A una persona que está correcto, que no está con ninguna cosa específica y él está como acelerado, maníaco, no está presente, ¿no? Exato. Então, você pode fazer uma técnica de respiração, chega o momento presente, se você sai a caminhar com o indivíduo, isso vai ajudar a pessoa a baixar a ansiedade, porque quando você caminha, especialmente no verde, tua amígdala reduz o tamanho, que é o grande impulsor de ansiedade. Ou pode dar alguma sertalina, algum ansiolítico para ele, na água, né? Mas eu não Não, acho não. que propor para um VT, tipo, quer um pequeno ansiolítico para relaxar? Eu não acho que seja o caminho Eu deixo você um exato. pouco
ansioso e eu tenho a estrutura emergente pronta, mas acho que a paralela vai dar, mas precisa tomar essa pílula aqui. Não, tô É que brincando. Quem não está... talvez, não é que talvez a minha expectativa era alta de um feedback mais estruturado, quando na verdade eu era uma reunião entre as 10 que ele tinha do dia, que já começou 5 minutos atrasado, que atrasou 5 minutos a próxima. Então ele era mais uma reunião e eu queria que fosse mais estruturada pelo tempo pelo qual eu me preparei, sabe? Uhum. Então acho que eu tinha uma alta É, expectativa Talvez, também. por faz isso, muito sentido. talvez a minha pergunta para ti, Juliana, é: mudava a vida dele essa reunião? Porque lembra que a mensagem central é Aham. muda a vida dele. Porque se é uma coisa assim, olha, não muda nada, o cara, você é mais um número, mais uma reunião que ele tem que fazer checklist, você está indo à guerra com um garfo. Você estruturou, criou uma coisa, mas que para você tem um senso, um sentido, coisa, uma importância, uma relevância, e para ele não. Esse é um dos principais problemas, e eu espero que ao final, depois da sexta sessão, que a gente veja todas as ferramentas, você tenha repertório para saber que tu não soluciona isso com a estrutura narrativa. O bicho está mais embaixo. É outro tipo de approach que tem que ser feito se você quer fazer com que tua história seja relevante, porque a priori não é. E quando algo não é relevante a priori, você está no fundo do poço, sabe? No sentido de como você vai conseguir engajar uma pessoa que per se o que você traz é um ruído. Te lembra de Shannon, que eu falei de ruídos? Às vezes a comunicação que vem, ele blá, 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 ele não está ligado. Então aí não é um problema de estrutura narrativa. Mas de todas maneiras, vamos de a pouco. Fez Vamos sentido o que você falou. ok. Eu acho que, como o Beni falou, né, tem, tipo, em cada sessão vai construir também essa toolbox, essa caixa de ferramentas que te ajuda a enfrentar esse tipo de situação melhor no futuro. Mas vai acontecer e vai acontecer de novo. Porque o fato de apresentar para C-level, para alta liderança, é um tipo de apresentação que traz mais estresse, que é uma coisa muito mais acelerada, que é uma audiência que você prevê menos como vai reagir. Então, per definição, tipo, é mais imprevisível mesmo de saber como reagir. Mas tem que se preparar mesmo assim, né? Em como você Sim, navega sim. isso do melhor jeito possível. É. Bom, gente, vamos com a atividade. O Beni explicou para vocês, mostrou vários tipos de narrativas diferentes, né? Agora vocês vão trabalhar em grupos para construir narrativas impactantes usando esses arcos, né? Então, cada grupo vai receber um cenário, ok? E vocês vão construir uma narrativa de 6 a 8 etapas, escolhendo o arco narrativo que, do ponto de vista do grupo, é o melhor arco para essa situação, para esse cenário. Não tem certo ou errado, ok, nesse exercício, então não buscam, tipo, tem que ter esse, ou tem que ser esse. Não, tipo, eu já vi vários grupos trabalhando, usando arcos diferentes, e deu sempre narrativas robustas. Então, como vai ficar o nosso Miro? Lá na parte de cima, você vai ter as instruções, e eu coloquei um slide de cada arco que o Beni mostrou para vocês ter lá dentro do Miro, não precisar ter anotado tudo durante a fala dele, tá? E aí, quando eu vou lançar vocês em grupos, você vai ver o número do seu grupo, vai lá no Miro e você vai descobrir qual é o cenário que foi feito para o grupo de você. A partir desse cenário, vocês escolhem um arco e vocês tentam descrever em 6 a 8 post-its, de maneira, tipo, macro mesmo, quais seriam as etapas mesmo dessa narrativa para resolver esse desafio do grupo de você. Tá claro? Faz sentido? Tudo bem? Então, lá no chat, eu vou colocar para vocês o Miro. A Isabela vai sair antes da gente lançar os grupos. Beleza, obrigada, querida. Então, vocês podem clicar, ainda vocês não sabem qual vai ser o número do seu grupo, mas vai descobrir no momento de eu lançar vocês. E eu vou colocar a Camila com Letícia e Rodolfo, assim a gente está equilibrados. Beleza, então grupo de 3 pessoas, 4 grupos vão descobrir o número
E aí são 12 minutos e eu vou dar uma checada lá como tá indo para você. Mas não se estressam se não conseguem terminar. A gente vai fazer um segundo sprint mais pela frente a partir dessa mesma narrativa, ok? Então vamos lá, vou abrir agora as salas. Aí eu já sei o que vocês vão me falar. Ah, Sabrina, não tive suficiente tempo, estava curto demais. Eu sei, é um sprint, tá? Mas como eu falei antes, vocês vão voltar a trabalhar nessa mesma narrativa para um segundo sprint, fiquem tranquilos. Mas antes disso, a gente queria falar de audiência. A gente vai falar de audiência, a gente vai passar para vocês algumas dicas de engajamento, e aí depois vocês voltam para fazer uma segunda versão desse primeiro draft de narrativa, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E, de novo, tá no Miro. E a gente vai falar de audiência. Boa, então quando a gente pensa na audiência, tem três coisas, três passos para fazer uma boa análise, né? Primeiro é entender quem é essa audiência. Aí depois, uma vez entendido, vai te ajudar a saber como você conecta com essa audiência e como você engaja essa audiência. Então, começando pelo primeiro passo, que é entender. Não sei se vocês conhecem Seth Godin, que é um guru mesmo do marketing. Ele falava, na sua mensagem só será poderosa se for relevante para quem a escuta. A tua mensagem pode ser apaixonante para algumas pessoas, para outras, tipo, não é nada relevante, eles não vão prestar atenção. Então, para conhecer a audiência, o primeiro passo é identificar quem é o público. Se for stakeholders, tipo C-level, se for sua equipe, se for clientes, você não pode construir o mesmo storytelling e você não pode usar as mesmas ferramentas, né? Então, uma vez que você entende quem é esse público, você vai poder aprofundar e entender expectativas, interesses, motivações. E aí sim ajustar o tom. Porque, de novo, você pode ser super formal para alguém que está C-level, pode ser super inspirador para a sua equipe, pode ser super técnico para o cliente. Então, vai depender do contexto, vai depender dessa audiência. Tem uma ferramenta super simples que se chama mapa de empatia. Não sei se alguém trabalha aqui no UX, lá no CX, é uma ferramenta bem clássica para essas pessoas. E a gente pensou, uau, o que seria se a gente aplica esse tipo de ferramenta para entender nossa audiência? Então, essa ferramenta, ela é um quadrante mesmo que destrincha, tipo, se a gente coloca a nossa audiência lá no meio, essa pessoa, vamos lá, o executivo para o qual a Ju estava apresentando, né? E pensando, o que essa pessoa pensa e sente? O que ele escuta? O que ele vê? O que ele fala e faz? Quais são medos, frustrações, obstáculos dessa pessoa? Quais são os desejos, necessidades, etc. Então, se a gente colocar aqui um exemplo de um C-level, né? O que ele pensa e sente? Poderia ser, a minha reputação e entregas estratégicas estão em jogo. O que ele escuta? Talvez seja, os investidores estão cobrando resultados rápidos. Então, ele tem uma pressão. O que ele vê? Talvez ele observa que tem benchmarks dos concorrentes que estão inovando mais rápido do que a própria empresa. Quais são frustrações? Falta de tempo para entender todos os detalhes. E essa conversa que a gente tinha lá antes, né, com a Ju, talvez você meio preparou uma mega apresentação para, não sei, 40 minutos, e o cara tá indo back-to-back meeting desde, tipo, 8 da manhã, tá mega cansado, só queria ir ao ponto, só queria ir a, tipo, que é a decisão que eu tenho que tomar? Quais são os riscos para mim? O que a empresa vai ganhar? E aí, os ganhos, por exemplo, aqui, a pessoa precisa de soluções que vão ajudar a uma tomada de decisão mais rápida, mais segura, né? Então, uma vez a gente faz esse exercício de empatia, de se colocar nos sapatos
da pessoa mesmo, aí você começa a enxergar com um olhar um pouquinho diferente. E talvez o jeito que você vai estruturar a sua apresentação vai também mudar, porque você toma esse em conta. Então, aqui o convite é você, ao invés de partir do seu projeto, sua situação e o que você queria contar, é fazer o exercício contrário, né? Se colocar primeiro nos sapatos para quem você está apresentando e depois você pense como eu vou estruturar para trazer a mensagem central que eu queria trazer para ter o tal resultado. Então, primeiro, né, é fazer esse exercício de entender a audiência. Nem que seja 10, 15 minutos enquanto você está preparando essa apresentação. Isso vai realmente mudar a tua visão, as lentes com a qual você vai preparar. Segundo passo é conectar com a audiência, né? Como a gente conecta com essas pessoas. A gente fala muito o mensageiro e a mensagem. E quando a gente fala o mensageiro e a mensagem, é um pouquinho conectando com o que o Marshall McLuhan estava falando, né? Não sei se vocês já ouviram falar, the medium is the message. E ele falava, né? O canal que a gente escolhe, que seja TV e rádio, faz realmente a mensagem diferente. É a mesma coisa com você. Você, como ser humano, você carrega essa mensagem. Então, tem muitas coisas que vão entrar em conta para você conectar com essa audiência. Primeira coisa é a energia que você traz. Se você entra com uma energia super baixa, vai ser difícil conectar. Quando a gente olha o GIF desse cara, né? No início ele tem uma cara super fechada, depois um sorrisão. Com quem você queria se conectar mais? Com o cara que tem sorrisão, né? Então, como a gente traz isso também da gente quando a gente entra na sala? Tem estudos que mostram que uma criança de 3 semanas está capaz de mimicar exatamente as expressões faciais de um adulto. A gente está construído para isso. Os neurônios espelho, eles estão feitos para isso. Então, se você entra com um grande sorriso, com energia super legal, automaticamente a tua audiência vai se espalhar. Então, estou comparando aqui duas imagens que a gente tirou durante sessões. Pessoas aqui mais fechadas, provavelmente também porque eles estavam no exercício, mais concentrados lá, e outra sessão onde tem uma vibe, uma energia especial entre as pessoas. Então, como a gente usa isso? E tem aqui, eu gosto muito desse estudo que eles fizeram para mostrar o quanto as nossas emoções elas são contagiantes. Eles fizeram pessoas correr numa esteira, né? E recuperaram o suor em, algodão dessas pessoas. Eu sei, é nojento, mas é interessante. Recuperaram o suor dessa pessoa que estava correndo na esteira, tá? E eles fizeram outro grupo de pessoas cair de paraquedas. Recuperaram também o suor dessas pessoas. Depois, no laboratório, convidaram pessoas X para realmente deitar numa coisa de... Como se chama, Beni? Eu sempre esqueço. O IRM, como se chama? Essa máquina que vai escanear o cérebro. Ah, tá aí mudo. Ressonância? Ressonância, exatamente. Obrigada, Eduardo. Então, colocaram pessoas nessa coisa da ressonância e eles cheiraram esses algodões. E você vê que quando eles não sabiam de onde vem esse cheiro, né? Mas você pode reparar, quando eles vão cheirar o algodão da pessoa que caiu de paraquedas, as partes do cérebro da ansiedade, do estresse se ativam. Enquanto, quando eles vão cheirar os algodões da pessoa que corria na esteira, não vai passar nada no cérebro. Então, querendo ou não, as emoções que a gente traz na sala, quando a gente está, na vida real, né? No remoto é um pouquinho mais escondido. Mas na vida real, na sala, as pessoas, elas sentem as emoções. Somos animais sociais, né? Então, isso realmente se passa de uma pessoa para outra. Importante olhar a pessoa, né? Mas olhar e ver são duas coisas diferentes.
Então, você tem que... Não é só uma coisa de contato visual. A gente vai falar de linguagem corporal lá na sessão 5, mas aqui não é só uma coisa de contato visual. É uma coisa de mostrar para a pessoa que você enxerga ela. Ela, suas expectativas, suas motivações, tudo isso que a gente viu lá quando fazer essa análise, né? Essa mapa de empatia da audiência. E o terceiro passo é quando você engaja, porque é bom entender, é bom criar essa conexão, que seja uma conexão humana mesmo, que seja com a equipe, seja com o cliente, que seja com o C-level, a gente precisa conectar. E mesmo o C-level são seres humanos, né? Então, a gente pode conectar de uma maneira mais humana com eles também. Mas o terceiro passo é engajar. E a gente consegue engajar quando a gente planeja de maneira intencional esse engajamento. Então, se você entendeu as motivações, fez o exercício de mapa de empatia, se coloca mentalmente, quando preparar a apresentação, para mostrar como isso, essa apresentação, essa solução, esse projeto, qualquer seja a coisa que você apresenta, como isso resolve o problema dessa pessoa. Porque aí você consegue reduzir essa ansiedade. E você consegue fazer que essa pessoa ela vai ser cativada. Por quê? Porque você está ajudando ela. Você não vem vender o seu peixe, falar do teu projeto, das tuas conquistas. Não. Você vem para ajudar essa pessoa a atingir algum objetivo. Então, quando você pensa nisso, né? Como você conecta o projeto que você está apresentando, não sei, com os KPIs, com os resultados da empresa, com, sabe? Como você resolve o problema dessa pessoa. E aí, dentro da apresentação, é bom utilizar algumas técnicas que vão fazer que vai criar mais engajamento. Primeira coisa é começar com o hook. Algum gancho, alguma coisa que vai fazer que desde o início da apresentação a pessoa vai ficar atenta. Pode ser uma pergunta provocadora, uma história intrigante, uma estatística que parece tipo não lógica, né, que vai surpreender a pessoa. Pode ser uma citação. Então, alguma coisa, alguma afirmação contraditória, alguma coisa que vai quebrar, né, pensando de novo, se as pessoas vão de uma reunião para outra, e que sempre é a mesma coisa, como você tira a pessoa dessa mesmice? Como você quebra isso? Fala, Wagner. Desculpa interromper, eu ia só sugerir também Fala, uma fala. tática que a gente usa aqui, dependendo do tema que a gente vai pautar em alguma agenda, seja entre nós no time ou com algum outro membro da companhia, dependendo do assunto, a gente não faz a reunião à tarde. A gente marca as conversas difíceis e os temas complexos para a primeira hora da manhã, que está todo mundo com energia alta ainda e não passou por essa peregrinações de reuniões ao longo do dia, né? Então é uma tática que tem funcionado bem também, porque de fato às vezes acontecia da gente ter algum tema grande para discutir, às vezes com os VPs e etc., às 5 horas da tarde de uma sexta-feira. Ah, é? Cara, sexta-feira às 5 da tarde ou Desse- segunda às 8 da manhã, a gente faz segunda às 8 da manhã, porque já está todo mundo cansado, né? Então é uma alternativa que tem funcionado bem e eu acho que pega toda essa questão humana do cansaço, do dia a dia, e tu entra na agenda com outra vibe, né? Com todos. Total, total. É. E a neurociência mostra, né? Mostra que no período da tarde, depois do almoço, as pessoas ficam mais cansadas. O cérebro não está funcionando igual. Tem até, não sei se vocês conhecem o Daniel Kahneman, que é um cara que morreu, acho que 2 anos atrás, que criou toda a coisa do sistema 1, sistema 2 no cérebro, né? E ele fez vários estudos, por exemplo, os juízes. Ele mostrou que, tipo, antes do horário do almoço, as decisões estavam não tão boas porque os caras só queriam ir almoçar, sabe? Tipo, então, qualquer seja a posição da pessoa, é um ser humano. Então, a gente tem que tomar em conta todos esses parâmetros, né, que vão interferir. Então, eu acho que é uma super dica, né? Se você tem uma reunião importante, tenta encaixar da manhã quando as pessoas começam. O cérebro está mais disposto, as pessoas ficam mais atentas.
às vezes elas não entraram na loucura do dia. Então, a probabilidade de multitarefar é menor também. Se for tipo remoto, tem maior risco, né, de multitarefar. Então, Contanto que isso é ela não tenha importante. o bebê pequeno em casa. É. Beleza, então, hook, primeira coisa, primeira dica de como começar para criar esse engajamento. Usar metáforas e analogias. E eu iria falar, qualquer seja o público. Já aconteceu conosco que uma cliente fala, ai não, mas se você usa metáforas, você meio que infantiliza o público e para si level não é muito bom. Eu não concordo. Eu não concordo, porque, tem informações que eu me lembro de 5, 10 anos atrás, só porque a pessoa conseguiu uma boa metáfora e conseguiu tornar um assunto complexo e algum, sabe, alguma imagem que eu consegui realmente ativar na minha memória. Então, quando você consegue essas metáforas, não tem nada melhor para realmente as pessoas relembrarem. Também porque tem uma coisa importante. Em muitas empresas, a pessoa para a qual você vai apresentar não é necessariamente a pessoa que vai tomar a decisão. Às vezes, ela precisa pegar a tua apresentação e levar de novo para outra pessoa, outro stakeholder. E essa pessoa que vai decidir. Então, você tem que ajudar também essa pessoa que vai recontar a tua história a fazer isso do melhor jeito possível, né? Então, mais você usa metáforas, analogias, mais você ajuda também as pessoas a se lembrarem, a entender o teu ponto. É técnica de Contraste. ensino também isso aí, né? A Fazer técnica do quê? música, ensino, musicar, analogia e figuras, né? Aham. Técnica de ensino. É. Tem até Bom. um professor aí bem famoso, não sei se está vivo ainda, que dava aula de pré-vestibular, ele sempre usava música, né? Só Uhum. aprendia bastante com ele. Boa. Obrigada, Edu. Wagner, fala. Eu ia complementar que o meu time, a gente gera muito estudo para dentro da companhia e muitas vezes acontece isso que você falou, né? A gente recebe essa encomenda, entrega esse material, muitas vezes a gente senta com esse interlocutor para apresentar o material, independente de apresentar ou não para essa pessoa, ele sempre vai levar para alguém, né? Que foi o que tu trouxe, Sabrina. E aí uma provocação que a gente sempre tem é como que a gente constrói o material que se a gente não for junto com ele apresentar, que ele seja autossuficiente. Então essa é uma prática, um exercício difícil, né? Porque você tem que ser simples e ao mesmo tempo conseguir abranger tudo que você quer contar. Mas é um desafio, assim. Eu sempre falo para o time, nem sempre a gente vai junto. Às vezes só vai o e-mail com o material. Como que esse material conecta com essa pessoa sem que você esteja junto para explicar o que está no material? Então é uma técnica também que a gente busca fazer para sair dessas armadilhas de nem sempre poder contar a história. Eu sou exatamente. da área de tecnologia, né? E minha mulher é fisioterapeuta. Aí, quando tem coisa que eu tenho que explicar, eu explico para ela, se ela entender, porque tá bom. É a cobaia, né? Então, se você Cobaia. entende, tudo bem, os outros Tá vão bom. entender, porque é Vou verdade, é bom. entender. Tá É bom. bom testar mesmo. É porque quando você não acompanha a apresentação para ir lá e apresentar, tem que ser autoexplicativo, né? E não é sempre fácil, porque não é o mesmo tipo de slide quando tem que ser autoexplicativo de quando você acompanha realmente com storytelling, né? O Benny estava falando de mensagem central. Eu acho muito importante quando você vai preparar uma apresentação para alguém que vai reapresentar depois, ter claramente a mensagem central do todo, mas também a mensagem central de cada slide. Qual é a ideia que a gente quer passar nesse slide? Porque aí ajuda a pessoa também. Até escrever nos comentários embaixo do slide, poder ajudar a pessoa depois a realmente estar capaz de fazer de novo essa história. Terceira dica aqui seria usar contraste, né? Mostrar o antes e depois, que isso também visualmente vai colocar toda essa magnitude da transformação. Então, aqui coloquei exemplo, né, do Steve Jobs. A gente falava, né? Steve Jobs começou na garagem. Agora a Apple é uma empresa mais valiosa do mundo. Então, a gente vê o cara na garagem e o tamanho da Apple hoje. Então, esses contrastes, eles ajudam você a dar uma força mesmo ao que você está explicando. O Carmine Gallo, ele falava, a audiência não quer apenas ouvir uma história, ela quer fazer parte dela.
E aqui vem a última dica que para nós é o mais importante. Para a pessoa fazer parte, você precisa planejar interações. Você não pode ficar lá falando durante 30 minutos sem ter uma troca com as pessoas. Então, planejar essas interações. Que tipo de interações? Podia ser uma pergunta, lá no início. Não? Quem aqui já enfrentou um desafio como esse? E aí você escuta a pessoa. Se for, não sei, com cliente, não sei o quê. Pode ser uma pergunta retórica. Você não espera uma resposta, mas o fato de você colocar uma pergunta faz que na cabeça a pessoa já vai ir respondendo. Então ela vai ficar mais engajada com o seu discurso, né? Você pode fazer algum checkpoint, algum stop na tua apresentação para fazer perguntas, para ter essa troca, né? Então tem vários jeitos de planejar interações, mas em geral a gente não planeja elas. A gente planeja a nossa fala e a gente vai lá como uma máquina, né? Então, convite aqui, como vocês podem fazer isso de maneira mais intencional. Vou convidar vocês agora a voltar na atividade, tá? A gente vai voltar no Miro, ficando nos mesmos grupos, tá? E a ideia é você olhar essa narrativa que você começaram a construir e ver quais são dessas técnicas que vocês poderiam incluir aqui, que seja metáfora, contraste, interações, para poder realmente melhorar essa narrativa. Ok? E imagina uma mini apresentação. Não sei se a gente vai fazer apresentações, ou a ideia não é vocês mostrando para os outros, mas pelo menos fazer o exercício mesmo lá no Miro, ok? Então, vai ficar assim. Lá na parte direita do Miro, eu vou descobrir, né? Vou mostrar. Eu copiei também esses slides para vocês terem disponível. E eu recoloquei 6 a 8 post-its vazios. Mas se vocês preferem ficar mesmo nos post-its onde vocês estavam trabalhando, tá tudo jóia, ok? Não tem problema. Vocês querem o link de novo no Miro ou vocês têm? Não estou mais na Não tela. precisa, não, acho. Não, tá bom? Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui o próximo lugar, que está lá no lado direito, onde vocês estão. Eu vou relançar vocês para 12 minutos. Tá bom? Então, a ideia é finalizar a narrativa no caso que vocês não tinham terminado, e aí incluir essas dicas de hook, de contraste, metáforas e engajamento para elevar um pouquinho esse primeiro draft de narrativa. Eu tenho um problema. Ai, não, tem pessoas que caíram e entraram de novo. Então, vou precisar da ajuda de vocês. Camila, você estava com quem? Em qual grupo, você se lembra? Rodolfo e com a. Beleza, ok? E com a Letícia, né? Aí, Tainá, você estava com quem? Oi, eu tava com a Carla e também ali com a Juliana. Juliana, tem duas Julianas. E você as duas vezes, Ju? Sim, é porque eu caí, entrei pelo celular e voltei. Beleza, então a Deu gente uma recria os piscada. Alô? grupos. Estamos todos. Vamos lá, vou reabrir. Vamos lá. Eu vou recolocar também o timer. Recording in progress. Todo mundo voltando. Tinha um pouquinho. Peraí que minha mulher apagou a luz aqui sem querer. Obrigada pelo Acontece. minuto a mais. Acontece, ¿Será, acontece. será alguma indireta? Quem sabe? Foi ótimo, Manda um minuto a mais. manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Por eso, você é igual que eu aqui, Reflexo. aqui na minha casa eu tenho a última palavra, sim, Verônica. Claro. Foi reflexo. Bom, eu adicionei de fato algum chorinho, né? Adicionei alguns minutinhos lá para vocês conseguir terminar. Não vamos apresentar, mas eu queria convidar vocês lá depois da sessão tranquilo. Olha o que os diferentes grupos fizeram. É bom ver qual foi o desafio, o contexto que foi dado, qual é o arco, tentar reconhecer qual foi o arco selecionado, quais são as técnicas. Mas queremos escutar um pouquinho de vocês, como foi a atividade
Quais foram os insights? O que que você... Quais foram os pontos importantes na discussão de vocês lá nesses dois sprints? Ah, eu acho que eu posso contribuir, porque era uma situação de venda, e aí a gente recebe muito, né, às vezes propostas, né, de fornecedores e tudo mais. E aí você consegue encaixar a técnica naquela maneira como você recebe, né? Mais ou menos você consegue nomear as etapas e enxergar os contrastes e as técnicas fazendo esse depara na vivência do dia a dia. Uhum, tá. Que tipo de arco vocês escolheram? A gente mesclou, não usou um só. Tá, A ok. gente usou o. Ai, me ajuda aí, meninas, o nome, aquele que é assim. A gente usou o emergente, né? Já que se falava de uma situação de Ah, vendas. Uhum, tá. Mais el combinado blue. com o outro, Tainá, que é Ah, sobe ideia de venda. Paralelo. paralelo. Boa. Esse método que a Tainá falou, Bluff, na verdade ele não deixa para o final o mais importante. Dá um soco na cara. O Mike Tyson falava uma coisa, não quero interromper aqui, mas ele falava, todo mundo tem um plano até que você leva um soco na cara. Tá? E não é assim literal que você tem que andar batendo os chefes e pessoas e tal, tá? Mas se a pessoa, escuta bem o que eu vou falar, isso é bem importante. A cabeça dessas pessoas ansiosas são uma máquina predictiva. E ele se sente seguro se ele está predicindo o que você vai falar. Então, se ele antecipa o que você vai falar, não há surpresa, não há novidade. Ele não tem neuroplasticidade, ele segue no trilho dele. Por quê? Porque ele tem uma carga de cortisol e de adrenalina que faz com que ele não consiga. Ele é assim, ele é um adicto a adrenalina. Não estou falando que seja esta pessoa, estou falando um caso teórico. Se você dá um soco na cara, é como uma coisa que surpreende, ele sai do trilho. E aí, quando ele fica, aqui tem uma novidade. Aí a atenção dele, que está no trilho de predecir, porque ele está reduzindo o gasto metabólico do cérebro, não prestando atenção para você, ele tem que prestar atenção, porque a empatia consome muita energia. É metabolicamente muito cara ter empatia. Você entende? Então, em uma situação extrema, e estamos falando de situação extrema, tá, Juliana? Porque o que você contou, vamos falar aqui, a gente não pode normalizar. O normal é que as pessoas, você entra e você fala com a pessoa e presta atenção, tá? Aí você tem que aparecer com um elemento surpresa. E o bluff, o emergente, pode ser um elemento surpresa. Mas tem outros. A gente já vai, a Sabrina falou, hook. Sabe, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta desarma, né? O que? Você sabe o que eu ia fazer aqui? Tipo, você coloca, entende? Nele, a necessidade dele é se engajar com você. Entende? Porque ele, nossa, pode ser que não tenha nem ideia, porque ele está tique, 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 tique. Então, há várias coisas que a gente vai estudar e vai trabalhar, mas eu gostei desse caso, tá? Eu só não quero que a gente normalize algo que não deveria acontecer. Vai lá, Taina. Só uma pergunta aqui para o Benito. Hoje eu vejo que em muitas companhias o Bluft ele é trazido como normal. Então eu fui ensinada que eu tenho que levar sempre para o executivo já a conclusão, qual ganho, qual a perda, e aí eu seleciono 80-20, qual o que faz, o que promove e o que traz ali, qual é o detrator na primeira página. Então, assim, e como que você vê essa situação, assim, tanto a longo prazo, quanto também na nossa comunicação que vai perdendo ali também o valor, né? Porque a gente sai de uma apresentação para um on page e segue a vida, sabe? Uma pessoa que está en ese esquema esperando que todo sea bluff, él está en una situación maníaca que, por sinal, va a terminar tarde o temprano con un burnout o algún tipo de problema de salud mental. Na pessoa que tem isso. Porque quando era pequeño, na minha terra, lá no norte do Uruguai, se falava assim, está enfermo dos nervos.
enfermo dos nervos. Eu não tinha ideia que era enfermo. E se fala maníaco depressivo. Todo cara maníaco ou mulher maníaca fica depressiva depois. Porque a mania é um boost de cortisol, mas nós somos pessoas que procuramos sempre homeostáticos. Então, quando você tem muito cortisol, no momento você fica sem cortisol. Muita dopamina fica. Por isso hoje está muito de moda, Tainá, que as pessoas falam, não, não vai no reward da dopamina de manhã. Não toma o café às 8, guarda até às 10, porque aí teu boost de energia dura mais. Não, não vai no prazer e no recompensa todo o tempo. Entende? Esse deprivação de dopamina. Então, assim, você está num sistema que está enfermo, está doente. Uma pessoa que está assim, está com uma doença. Não é uma doença grave, mas é uma pessoa que está maníaca, que não conecta com outro ser humano. A gente está, nosso cérebro está feito para conectar, para oxitocina, sabe, para serotonina. É isso, é parte. O cara que está todo dia, taca, 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 Sim, ele mas, termina. Beni, o ponto da Tainá é que isso podia ser uma exigência da empresa mesmo. Não é só uma pessoa que está exigindo isso, é meio que uma cultura que foi definida assim, que tipo, todo mundo tem que apresentar desse jeito. E aí é importante vocês entenderem, porque, claro, isso dá pouco liberdade para storytelling. Uma vez que você trouxe um slide desse para começar, aí mata toda a surpresa, né? Porque já tá tudo resumindo. E a gente vai, em algumas culturas, para uma produtividade extrema que não deixa mais muita liberdade para outras coisas. Então, aí você tem que escolher, né? As ferramentas que você tem à sua disposição, algumas você possa usar talvez com clientes, ou talvez com sua própria equipe, mas não nessas reuniões executivas onde o formato já está predefinido, né? Então, mas tem Mas, um problema aí, eu acho, hein? É que a nossa interação com eles é um para um, e deles é um para muitos, né? uhum, Então, o tipo às vezes você quer normalizar algo que é algo que você tá, o que ela falou, 80 Pareto, né? Ele tá fazendo Pareto, falou assim, ó, se você usar Pareto para isso aqui, eu vou atingir 80%, tá bom, é melhor do que eu ficar na média, entendeu? Por causa do tipo de interação para muitos. Então, quando você fala para muita gente, se você não normalizar, você vai ter vários tipos de resposta diferente e, tipo, vai cair no aleatório, vai cair na média, né? Entendeu? Então, se você meio que tenta jogar a média para cima, né? é. Pensando um pouco, Não, e a gente assim, podia entender, minha né, cabeça que esses técnica, né? executivos exigem assim, mas também perdem um pouquinho de liberdade. Mas podemos entender se, de novo, eles estão em back-to-back meetings o tempo todo, eles querem, tipo, apresentações mais eficientes, porque senão as pessoas começam a viajar, começam a tomar 3 vezes o tempo que eles estão dispostos Sim, a investir nessa reunião e nessa decisão. Aí é a Então, cultura da sim, sim. empresa, e né? não vai É por causa melhorando, disso. não vai melhorando, Então, vai mas ir aí não só melhora, é por piorando. causa disso, né? Exatamente. É. Mas, Não, mas é fato. as pessoas que eu tive contato, a maioria, você consegue um middle ground ali. Depende Tipo, muito das culturas. Não tem não, duas é que você empresas consegue, iguais. assim, você consegue impor, entre aspas, um pouco a tua visão, contanto que você consiga uma certa empatia com eles também e eles Uhum, entender também a tua visão, entendeu? Aí uhum. você consegue um pouco, tipo, meio Eu, que eu uma burlar um vez fiz pouco. um, eu fiz uma vez um coaching com uma liderança alta e ela falou assim: eles não querem saber o como, eles querem saber o que e o resultado. O como é Uhum. você que vai resolver. Os Só que ao Sim, mesmo detalhes. tempo, depois você é medido em nota de avaliação do seu como, mas você nunca consegue mostrar o seu como porque é só o mas tá resultado. certo, É, É, é Isso vai de verdade. mas tá acordo com certo, né? a natureza da empresa também, né? Vai de acordo também com, sei lá, o foco, o segmento da empresa, eu acho. E a cultura da empresa, né? Acho que assim, uma cultura que é estabelecida é difícil ser mudada, né? Já diz aí, a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, Exatamente. cultura é muito difícil de mudar, né? Então, assim, se a depender dos seus líderes, é isso que ele quer, pay buff, é rapidez, é resultado, é imediatismo, né? é. Total, total.
Então, mas Gente, é que eu tava falando, eu acho que geralmente é só uma camada, assim, você bota isso aí para todo mundo, mas não é que você espere que todo mundo vai seguir a risca. mas, de Às novo, vezes tem você até essa coisa. espera alguém que vai se destacar ali, que é que vai fugir, mas fugir pro lado certo, né? Que pode fugir pro lado Exato, errado também, na tua mas cabeça, ao né? seu risco, né? Tem, tipo, É, Isso, pode isso, tentar. Às isso. vezes vai funcionando, outras Vai vezes você funcionar. vai, tipo, pegar uma tapa. Então, depende Sim. muito de entender essas pessoas, total. É total. Gente, tá. consciente do tempo, porque a gente vamos encerrar agora, porque já chegamos no final das nossas 2 horas. Vou explicar rapidinho o que é o desafio semanal e o diário. Então, desafio semanal, eu queria. E agora está congelado. É sempre quando a gente está em pressa que a coisa não funciona mais, né? É, então, como vai funcionar? Quando você usa, o Benny mostrou no início, né? Tem storytelling, tem duas coisas conectadas no storytelling. Tem a sua vida pessoal, como pessoa física, né? E você é PJ também, você é um executivo dentro de um contexto corporativo. Mas a gente acha que as pessoas boas de storytelling, eu vou clicar aqui, são só pessoas que têm histórias fantásticas, que aconteceram coisas maravilhosas na vida. E não é sempre o caso. Cada um de nós tem histórias que são interessantes, que podem conectar com a vida executiva. Então, o exercício é o seguinte. Primeira etapa é ter o olhar do escritor, tá? Então, olhar um pouquinho a linha da tua vida desde que você nasceu, vamos lá, e vai começar a marcar, tipo, diferentes fases, experiências, momentos da vida que você acha que seja alguma coisa especial que aconteceu. E documentar essas histórias. Quem, o que, onde, quando, etc., com os detalhes. Então, assim você vai colher histórias e depois ter o olhar do diretor, que você vai olhar essa história e pensar nas palavras que se conectam com essa história. Por exemplo, coragem. Ah, então isso é uma história de coragem. Porque assim, quando você vai chegar num contexto, num momento, dentro do seu contexto executivo, que você precisa falar de coragem, você poderia usar essa história para trazer um pouquinho de storytelling na sua comunicação. Ok? Mesmo que seja curtinho. Vou dar um exemplo, tá? E vou dar um exemplo mostrando que o jeito e o framework que eu vou sugerir para você escolher a história é para não só contar a história, mas ajudar as pessoas a reviver a história com você, tá? E por isso que a gente vai perguntar onde, quando, visual, auditivo, kinestésico. Então, exemplo. A minha mãe, quando eu tinha 11 anos, a gente vivia lá em Paris, ela estava secretária, e ela decidiu virar dona de balada. Ela, não ri, Benito, é história real. Ela Eu decidiu, que acho tão engraçado. ela decidiu virar dona de balada, gente. Então, imagine, vamos lá, imaginando. Eu estava lá à noite, cada sexta-feira e sábado, trabalhando um pouquinho, né? Colhendo os casacos dos clientes e indo lá com o DJ para fazer essas coisas dos discos. Na época foi discos de verdade, né? A música estava super forte, mas eu iria conseguir dormir lá nos sofás da balada. E eu via, sabe, tipo, pessoas que estavam lá no bar a noite toda, bebendo, e até realmente mordendo nos copos e mastigando os copos. E assim com sangue e tudo. É uma época da minha vida que se eu poderia evitar reviver, eu não gostaria de viver de novo. Mas então, essa história da minha mãe é uma história de quê? De coragem, ela tomou risco, ela saiu da zona de conforto para virar dona de balada. Ela foi empreendedora, ela se superou, né? Então, aqui são as palavras que eu consigo conectar com essa história que faz parte do meu passado, né? Ok? Então, para vocês fazerem mesmo tipo de exercício, quais são algumas histórias que vocês possam colher e conectando com algumas palavras que você consegue depois, em algum momento, conectar com alguma coisa quando você fala para sua equipe,
quando você fala, não sei, num contexto onde faz sentido trazer um pouquinho de storytelling. Ok? Se tiver perguntas lá, depois vocês me falam. Tem um modelo que está disponível lá na plataforma. Aí você pode, de novo, clonar o modelo ou baixar no seu computador, preencher e depois me enviar a sua história. Diário de reflexão, mesma coisa do que na semana passada. Você tem já as perguntas disponíveis lá e vocês respondendo as perguntas e mandando dentro do sistema. O kit de aprendizagem está lá também disponível. Alguém perguntou, tem uma senha que eu sempre posto quando vou abrir o canal, é transformação, tá? Transformação é a mesma palavra, senha de todos os kits de aprendizagem. E se tiver pergunta sobre isso, sobre outra coisa, posta lá na comunidade, aí a gente responde, tá? Fiquem super à vontade. Próxima semana, a gente vai receber uma outra facilitadora, o Beni não estará dessa vez, e a gente vai falar de comunicação como conexão e troca, né? Então, como você vai treinar essas habilidades sociais, conectando com pessoas, como você pode ter uma comunicação mais assertiva, como você pode resolver conversas difíceis. Então, a gente vai falar de tudo isso lá na semana que vem, tá? Mas eu vou estar, sim, a semana que vem, né? Sim, verdade, verdade. Eu não vou estar, é o Beni que vai fazer o trabalho da Sabrina. Então, na semana que vem vai ser o Beni e Tem a um Vera lapso. juntos. Verdade. Eu estarei de férias, gente. Aí o Beni me ajuda. Isso é legal. Vou estar numa praia, lá como o background do Wagner, né? Um pouquinho disso. Então, eu vou delegar para Beni, ele vai fazer. Bom, check-out. Vamos lá. Última pergunta para o dia de hoje. Um insight que você teve durante a sessão de hoje. Escreva lá no chat. Uma coisa que você leva da sessão de hoje. A Florência já jogou criatividade. Ser simples dá trabalho. Nem me fala, Camila, nem me fala. A Ju colocou reflexão. Diferentes modos de se comunicar. Pensar na audiência se colocando no lugar dela. Planejar é importante. Metáforas ainda funcionam sem bem usadas, sim. Ansiedade. Não estou chorando, estou transbordando. Foi uma metáfora bem legal, né? Bem bonita. Total. Boa. Storytelling parece ser complicado. Parece mesmo, mas mais você pratica com intencionalidade, mais você vai ver que isso também depois fica mais natural. E uma última dica, talvez, usem inteligência artificial. Tipo, ChatGPT, Gemini, o que você faz? Você escreve, então, eu tenho que fazer essa apresentação, estou nesse contexto, blá, blá, blá. Dos arcos narrativos que você conhece, o que você me recomenda de usar? Como eu poderia construir isso para usar um arco narrativo? E você vai ver as sugestões que a inteligência artificial está capaz de fazer. E tem coisas boas mesmo. Então, pode te ajudar a estruturar usando essas dicas. Ou tipo, eu estou buscando uma metáfora. Me sugere diferentes metáforas possíveis para esse problema. Pode ser uma coisa bem, bem útil. Bom, gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Uma boa noite. A gente está, atrasando muito hoje. E 8:08. Meu Deus, meu Deus. Não pode se repetir, Benito. Você é guardião do tempo da próxima sessão, tá? Mas eles estão aqui felizes, eles seguiriam meia hora mais. Mas ele tem que jantar no momento, né? Tem que comer esse Minha povo. mulher já apagou a luz aqui. Isso, Boa noite a acaba todos. show. Um beijo. Eduardo, a gente tem uma acabou. conversa, né, Eduardo? A gente tem uma conversa pendente da outra